Irmãos, pode se assentar. Quero te convidar, se você puder, a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Eu quero ler com você do versículo 42 ao 47. Atos 2, do 42 ao 47. Palavra do Senhor, queridos irmãos, em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, nos diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, ontem nós celebramos os 164 anos de presbiterianismo no Brasil. E nós fazemos isso com grande orgulho e grande alegria, queridos, não com um orgulho pecaminoso, mas com um orgulho de ter um pertencimento. Nós pertencemos a uma denominação, a um povo, a uma família, e nós podemos sim, queridos, manter gratidão e alegria no coração por vivermos nesta denominação, por expressarmos a nossa fé, vivendo como igreja presbiteriana. No entanto, queridos, é inevitável que ao olharmos para o passado, para estes 164 anos de história, louvando a Deus pelo entusiasmo e pela piedade de Simonton, é evidente, queridos, que nós também precisamos olhar para frente. Nós também precisamos olhar para como nós devemos ser como igreja. No Supremo Concílio, na pregação de abertura do Supremo Concílio de 2010, aqui em Curitiba, o reverendo Roberto Brasileiro, presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, disse na sua pregação que a Igreja Presbiteriana do Brasil surgiu de um grande avivamento lá nos Estados Unidos, mas que nós, como IPB, como denominação, ainda não tínhamos provado de um grande avivamento. Isso ele disse em 2010, e a não ser que eu tenha vivido numa caverna nos últimos 13 anos, este grande avivamento do qual falava o reverendo Roberto Brasileiro, ainda não aconteceu. A verdade, queridos, é que como igreja nós ainda precisamos avançar. E uma vez, queridos, que nós precisamos avançar, não de qualquer jeito, não de forma arrogante, não de forma completamente alheia àquilo que Deus de fato fala, nós não devemos avançar fora daquilo que a palavra nos diz. É exatamente a palavra de Deus que precisa moldar o nosso pensamento como igreja, a nossa vida como igreja. E nisso, quando nós olhamos para a igreja do Novo Testamento, então, queridos, nós encontramos expressões claras daquilo que nós devemos sim viver como igreja a partir de uma perspectiva teológica saudável, a partir de uma teologia bíblica, através daquilo que o Senhor tem falado a nós como igreja, através da sua palavra. Queridos, Atos capítulo 2 relata um momento de um despertar específico na história da igreja, que foi quando, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre aqueles que eram cristãos, aqueles que criam em Jesus como Senhor e Salvador, e então os capacitou poderosamente para toda a boa obra, para a proclamação do Evangelho, para realizarem prodígios e sinais. E assim, queridos, nós olhamos para essa igreja do Novo Testamento
como uma igreja que foi profundamente impactada pela presença do Espírito na vida da igreja. E é exatamente por isso, queridos, que nós precisamos olhar para esse texto de Atos capítulo 2 e encontrarmos nele algumas características de uma igreja cheia do Espírito, de uma igreja que verdadeiramente provou de um avivamento. O texto começa dizendo, queridos, que essa era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, era uma igreja que aprendia. E eu quero te chamar a sua atenção para o extremo esforço criativo que eu fiz com esses títulos, tá? Uma igreja que aprendia, tá bom? A primeira evidência da presença do Espírito é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles o tempo todo se reuniam e ouviam as instruções do Evangelho que os apóstolos traziam para eles. Eles se mantinham perseverantes na realidade daquilo que os apóstolos tinham ouvido, sabido, conhecido, visto e testemunhado a partir daquilo que Cristo fez e do que Jesus ensinou. Ou seja, aquela era uma igreja que se assentava aos pés dos apóstolos, que estavam todos ansiosos por receberem a palavra de Deus e assim aprenderem como deveriam viver e tudo o que deveriam crer como cristãos. E aí, muito mais do que uma boa didática, nós precisamos perceber que aquilo que dava autoridade aos apóstolos para pregarem, para ensinarem, para fazer com que aquela igreja aprendesse, para que aqueles discípulos aprendessem, eram os prodígios e sinais que eles realizavam. O texto é claro ao mostrar, queridos, que a autoridade dos apóstolos é demonstrada através dos prodígios, dos muitos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. E quando nós olhamos para esse texto, a gente pode olhar e pensar assim, tá, mas pastor, o que é essa tal doutrina dos apóstolos? Será que eles criaram algum corpo doutrinário específico? Será que naquele tempo eles já tinham lá a confissão de fé de Westminster, alguma coisa assim, para eles guiarem-se pela doutrina? É evidente que não, queridos. A doutrina dos apóstolos nada mais era do que o evangelho, aquilo que eles tinham aprendido de Cristo, a realidade do reino de Deus que Jesus tinha ensinado para eles, mas mais do que isso, um evangelho que eles tinham testemunhado, que eles tinham visto Jesus operando grandes milagres, grandes prodígios, grandes sinais, mas eles também viram Jesus padecendo na cruz do Calvário e ressuscitando para a nossa salvação. A doutrina dos apóstolos, queridos, nada mais é do que o evangelho, a realidade maravilhosa da palavra de Deus sendo ministrada ao coração daquela igreja. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que aprende. É uma igreja que se dedica no conhecimento da palavra, que se dedica no conhecimento do evangelho e que, mais do que isso, se submete perseverantemente a esta palavra. O Espírito de Deus leva o povo de Deus a se submeter à palavra de Deus. Mas existe uma segunda característica dessa igreja, queridos, que nós não podemos ignorar. Além de ser uma igreja que aprendia, além de ser uma igreja que aprende, esta igreja era uma igreja que amava. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que ama. O amor, queridos, aqui eu não quero fazer referência a esse amor romantizado dos nossos dias, né? Nem aquela frase chavão que às vezes a gente diz, né? Olha, eu te amo em Cristo, meu irmão, né? E dá um abraço, né? Um beijo. Não é esse tipo de amor que eu faço aqui referência. Mas é o amor, queridos, como um combustível para o serviço. O texto diz que eles não perseveravam apenas na doutrina dos apóstolos, mas eles também perseveravam na comunhão. E quando nós falamos de comunhão na Bíblia, queridos, nós lembramos de uma palavrinha que os mais antigos vão lembrar,
que era koinonia. Vocês lembram do grupo, né? do ministério, né? Koinonia. Quando nós falamos de koinonia, queridos, nós estamos falando de algumas coisas que nós não temos como traduzir ao certo essas expressões. No entanto, quando a Bíblia fala conosco a respeito de comunhão, ela está falando sobre uma comunhão a respeito daquilo que nós temos em comum, algo que nós compartilhamos uns com os outros, e nada mais é do que uma realidade de uma vida diante de Deus. Nós estamos compartilhando uns com os outros a cada dia Deus, aquilo que nós temos. O próprio Deus é algo que nós compartilhamos, mas a palavra também nos indica não apenas algo que nós compartilhamos, mas algo que nós devemos partilhar. Tirar de nós para dar. Quando nós olhamos para essa igreja, nós vemos uma igreja que se doava no serviço de acordo com aquilo que Deus vinha concedendo. A comunhão cristã, queridos, não pode excluir o cuidado cristão. E o cuidado cristão é sinônimo de serviço. É evidente que você pode olhar isso aqui e falar assim, não, mas será que a gente tem que vender tudo e viver tudo numa grande comunidade alternativa, né? A gente sustenta uns aos outros e tudo mais. É evidente que não é isso, porque o livro de Atos nos mostra que isso acontecia voluntariamente, ninguém era obrigado a fazer isso. No entanto, queridos, o que nós vemos nesse texto é uma dedicação tão grande ao amor, que nós vemos um serviço de doação uns aos outros, um serviço que nos leva, ou que deveria nos levar a nos doarmos a partir daquilo que temos e somos, como uma demonstração do amor que nós temos uns pelos outros. Servir é doar-se. O presbítero Ademir, ele é chateado com os nossos tradutores que tiraram a palavra caridade da Bíblia, não é, presbítero? Caridade, a ideia de que nós amamos tanto a ponto de nos doarmos uns aos outros. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que serve a partir daquilo que o Senhor tem dado. Mas não apenas isso, porque essa igreja, além de ser uma igreja que aprende, além de ser uma igreja que ama, ela precisa ser uma igreja que adora. A comunhão, queridos, ela precisa se expressar não somente no cuidado mútuo, não apenas no desejo de servirmos uns aos outros, mas ela também se expressa no culto em conjunto. O versículo 46 diz que eles perseveravam no templo e de casa em casa. Eles continuavam participando dos momentos mais formais do templo e, ao mesmo tempo, eles participavam de reuniões que eram mais informais. E até mesmo nestas reuniões informais nós vemos que o ambiente, a realidade, era uma realidade de alegria e singeleza de coração. Mas essa realidade de alegria e singeleza de coração não retirava a alma cheia de temor do versículo 43. Em cada alma havia temor. Deus havia visitado aquele povo, gente cheia do Espírito. Deus estava no meio deles e eles testificavam isso através dos prodígios e sinais, e aquele povo estava maravilhado com aquilo que Deus estava fazendo. Mas isso não os conduzia a um afastamento do templo, por exemplo. Ao contrário, havia alegria, singeleza de coração e havia temor. Havia formalidade, havia informalidade, um equilíbrio, queridos, na vida de adoração da igreja. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que adora. Mas nós encontramos também, ainda que indiretamente nesse texto, uma quarta característica a respeito dessa igreja. O texto termina dizendo no versículo 47 que o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos.
resumir a vida da igreja a apenas aquilo que acontecia internamente, uma igreja que aprende, uma igreja que ama, uma igreja que adora, a vida da igreja não estava resumida apenas a esses 3 atos, àquilo que a igreja fazia. Existia uma quarta realidade desta igreja que demonstrava que era uma igreja cheia do Espírito. Era também uma igreja que anunciava. O versículo 42 é um quadro incompleto do que é a vida da igreja do Novo Testamento. E se nós vivemos como igreja apenas baseados naquilo que diz o versículo 42, ignorando o restante o versículo 47 e o restante do livro dos Atos dos Apóstolos, nós corremos o risco de sermos uma igreja que aprende, uma igreja que ama, uma igreja que adora, mas uma igreja que não cresce. Uma igreja que não anuncia é a demonstração de que essa igreja ainda não é cheia do Espírito, que ainda não provou dessa plenitude do Espírito. Porque o versículo 47, ao dizer que o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, nos mostra desse movimento maravilhoso e misericordioso que essa igreja de Atos fazia na direção do mundo. Fazia na direção daqueles que não criam. O Espírito Santo, queridos, criou uma igreja missionária. E esse texto também vai nos mostrar como essa evangelização acontecia, porque é claro que o instrumento ou aquele que convertia as pessoas era o Senhor, não é verdade? Era Ele, o Senhor, quem acrescentava na vida da igreja. Mas não apenas isso. Eram acrescentados à vida da igreja aqueles que eram salvos. Não era qualquer um, não. Eram aqueles que verdadeiramente criam em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e experimentaram de fé salvífica. Aqueles que foram salvos eram acrescentados à vida da igreja. Não é todo mundo, não. É quem crê. É quem crê. Quem crê deve ser acrescentado à vida da igreja. Mas perceba, queridos, que a evangelização dessa igreja não era um programa, não era um culto, não era um momento, não era uma atuação. Eles eram acrescentados dia a dia. A ação de proclamação dessa igreja era uma ação cotidiana, era algo diário, era algo comum, era algo que fazia parte da vida da igreja. O anúncio do evangelho era algo que essa igreja vivia não como um programa particular da igreja, não como um departamento particular da igreja, mas como um movimento de toda a igreja anunciando o evangelho. Concluindo, queridos, nós, há 164 anos, estamos no Brasil, não eu, porque eu ainda não era nascido há 164 anos atrás, mas como presbiterianos, estamos no Brasil para realmente demonstrarmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida e na nossa história. Evidentemente, queridos, como IPB, como denominação, mas também como igreja local, Igreja Presbiteriana do Tarumã, nós precisamos olhar para essa igreja de Atos, para a igreja do Novo Testamento, e aprender com ela, e sermos ministrados a partir daquilo que ela nos ensina. E é exatamente por isso que a nossa oração precisa ser para que o Senhor faça de nós, em todo o tempo, uma igreja que aprende, uma igreja que ama, uma igreja que adora e uma igreja que anuncia. E você que está abismado com a minha criatividade de ter conseguido colocar todos os verbos com A, saiba que isso não é meu. Isso é de um comentarista bíblico, de um pastor chamado John Stott. E foi assim que ele definiu aquela igreja do Novo Testamento. Uma igreja que aprende, uma igreja que ama,
uma igreja que adora, uma igreja que anuncia. Que Deus nos conceda a graça, queridos, para que nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil e como Igreja Presbiteriana do Tarumã, sejamos tal qual a igreja do Novo Testamento. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela bondade do Senhor, pela tua graça sobre as nossas vidas. E pedimos, Pai, para que neste momento o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor faça de nós uma igreja que aprende, uma igreja que ama, que serve com aquilo que tem, uma igreja que adora, uma igreja que anuncia. Nos concede da tua graça também, neste momento, Deus, de escola bíblica, que nós possamos realmente aprender a tua palavra e que, ao aprendermos a tua palavra, Deus, nós possamos viver de acordo com o Evangelho. Opera nas nossas vidas, que o Senhor nos conceda a graça e que o Senhor continue a abençoar a nossa denominação, tanto aqui quanto nos lugares mais longínquos da nossa pátria. Que o Deus nos abençoe, que o Senhor nos faça provar ainda mais da tua bênção graciosa, do teu rosto resplandecente, e que a tua paz esteja e permaneça sobre nós. É isso que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus.